glorificar o nome do Senhor. Deus usa tremendamente as tuas redes sociais até para dar livramento de morte. Já faz um tempinho, mas o Senhor me trouxe agora que eu levantei, para poder testificar para vocês. Deus me deu como homem e falou assim: vai no Facebook, põe esse local de pesquisa e acha ele, porque entra em contato com ele, porque ele vai destruir a sua vida no dia de hoje. E eu levantei, foi a primeira coisa que a gente é bicho curioso, né? Crente, misericórdia. Fui procurar o nome, Deus deu nome e sobrenome, gente. E eu fui no Facebook e estava lá o bonito. E eu entrei e falei: não te conheço, moro em São Paulo, nunca fui no Rio de Janeiro, porque eu ia no Rio de Janeiro, mas eu sirvo ao Senhor. Deus me visitou nessa madrugada, mandou te falar assim. Falei tudo, homem. Irmãs, quando foi, Deus falou assim: deixa que sai. Mas quando foi mais tarde da vizinha, um bicho chamado crente é curioso, que é uma tristeza. Eu falei: Deus, mas como é que eu vou saber que o Senhor deu livramento de morte para esse nome, Senhor? E aí, quando foi umas 4h pouco, Deus falou assim: pode entrar agora que é o teu sinal, que tu precisa saber que é eu que estou falando. Quando foi umas 4h pouco da tarde, eu entrei no Facebook dele de novo. E quando eu entrei, tinha um moço falando: ainda bem que você desistiu de fazer besteira. E aí ele respondia para o amigo dele: foi Deus quem me deu o livramento, porque eu já estava com a arma preparada. Glória a Deus. Então nós temos muito para fazer para o nosso Deus nessas redes sociais. Olha, gente, eu vou falar isso por conta de algumas pessoas da minha família. Você já viu aquele crente que fica na internet, no YouTube, ou no Facebook, só vídeo de besteira, achando bico, se acabando de rir, sabe? Às vezes passa duas horas, e você diz: meu pai, quem é que tanto faz ele rir ali? Quem faz tanto ela rir ali? E a gente está perdendo tempo. A gente foi escolhido por Deus para ser instrumento de Deus, aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, aonde a gente colocar os dedinhos para teclar, sabe? Deus, Ele quer contar conosco. Eu disse outro dia na escola bíblica que agora não fácil para a gente evangelizar todas as nações. Nossa, que absurdo! Não é absurdo, não. Se você abrir o canal do YouTube e Deus te deu o nome da palavra, e você ministrar a palavra, você coloca no idioma que você quer. É ou não é? Eu já coloquei vídeo meu em japonês, porque eu tenho amigos que moram no Japão. Eu falei: então eu vou compartilhar com eles, vou colocar no idioma deles, que é para poder a minha voz chegar até o Japão, mesmo sem eu ir lá. Deus pode levar a tua voz, Deus pode levar a tua mensagem a outras vidas, sem necessariamente você ser uma missionária presente lá naquele lugar. Glória a Deus. Eu me empolguei, já tivemos um pouco de água. Gente, mas eu pude observar o tratado de Deus aqui nessa tarde. Não sei se vocês perceberam. E eu atendei para uma determinada coisa. Foi tocar um louvor aqui pela Lourdes, os louvores de produção, não foi? Foi com você, não? Como foi? Quem? Foi a banda. Desfácil, tá bom? Estava fácil. E aí, gente, eu estou falando assim bem à vontade, eu sei, eu pedi para fazer transmissão, porque tem amigos que esperam a transmissão da palavra. Mas eu sou isso aqui, eu sou aqui, eu sou aqui, isso aqui, ali também, porque você já conhece. Então eu vim aqui agora cantando o louvor. A irmã Rosinha não tinha chegado ainda. E para confirmar a mensagem do louvor, Deus enviou a irmã Rosinha para poder louvar o louvor de novo. E Deus falou assim: faça uma pequena introdução em cima dessa mensagem. E aí nós vimos o louvor número 5 da cristã, que diz assim: ó, Espírito, olha o que nós cantamos nessa tarde para o nosso Deus. Nós cantamos para Ele, nós nos apresentamos para Ele. Não só uma vez, foi duas, diante do nosso Deus, dizendo o seguinte: Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oração de amor. Você não veio aqui para pegar só a alma e o Espírito, não, porque o seu corpo é um altar onde recebe a presença de Deus. E a presença de Deus, ela reage dentro de nós, dentro do corpo, que é o templo do Espírito Santo. E aí nós fizemos essa promessa de dizer que nessa tarde nós entregaremos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito diante do Senhor como oração de amor, como sacrifício de amor. Então, eu creio que cada um que veio aqui nessa tarde não veio a ferro e fogo, porque ele me amou, mas foi por amor a Deus. Foi por amor, sabe, a Jesus Cristo.
sustentador, de ser provedor, de me levar às pontes de áreas tranquilas, aos pastos verdejantes, sabe, irmã Zefinha? De passar 5 vezes pelo centro cirúrgico e o Senhor lá da sobremoto, o Senhor passar comigo. E aí as irmãs falam assim, nossa, passou por 5 cirurgias. Passei por 5 cirurgias. E em todas o Senhor entrou no centro cirúrgico comigo e saiu comigo, porque se não tivesse feito, eu tinha ficado lá, estragando o cemitério, né? A gente se coloca assim. Olha, meu Deus, conversa com a gente, essa semana assim no céu. A gente se coloca na mão de uns médicos falíveis dentro do centro cirúrgico, sabe, por horas, eles se mexendo na gente, da cabeça para os pés, dos pés para a cabeça, numa confiança total que nós iremos sair de lá. E por que é que às vezes nós nos reservamos, entregamos só 80% para Deus e queremos 20% para nós? Porque eu era assim, gente. Estou falando de você, não fala de mim. Eu queria o Senhor como pastoreio de Jesus Cristo. Eu queria, sabe, o sustento, a provisão, a calmaria dentro da minha casa, a bênção dentro da minha casa. Eu queria tudo da parte do Senhor. Mas quando chegar na hora do senhorio, o que é o senhorio? O Senhor é meu pastor. Antes de ser pastor, a gente tem que aceitar o quê? O senhorio dele. O que é o senhorio? É aceitar ele, governar as nossas vidas, entregar as nossas vidas a ele, sem reserva. Porque às vezes a gente convida ao Senhor para tomar conta da nossa vida. Mas tem uns detalhes, tem algumas áreas da nossa vida, que quando Deus nos prova naquela área, a gente veio girar o giro. A gente não quer que Jesus toca, não. Não, Senhor, aqui o Senhor está todo preparado. E nessas partes que eu dizia para o Senhor, que eu não estava preparada para o Senhor tocar, o Senhor me preparou e me tocou. Porque é Ele que nos prepara, é Ele que nos mantém de pé. E aí chega, sabe quando chega aqueles momentos que a gente é nervoso na presença do nosso Pai, né? A gente chega e Senhor, eu não estou aguentando mais. E aí o Espírito Santo lá dentro da gente, porque Ele sabe que a gente aguenta, né? Mas a gente, antes do limite da gente, quando está chegando no limite da gente, a gente grita para Ele, a gente está aguentando mais. E a alma grita. Eu desenvolvi até uma frase para explicar para o povo de Deus a que ponto que Deus nos leva. E eu falei uma certa vez, eu gosto muito de mencionar isso. Só quem sabe a dor da alma é quem teve que gritar em silêncio. Vocês já passaram por isso? Só entende a dor da alma do ser humano quem teve que gritar em silêncio. Como assim, passou por processos tão difíceis, tão refinados, que a gente não teve como gritar, porque era entre a gente e Deus. Sabe quando a gente passa aquelas provas entre a gente e Deus, que a gente vira para a parede, chora para o marido ver, que a gente não pode ficar com mãe para poder deixar a preocupada, pode focar para o pai estar já ele pode passar nervoso morrer. Então Deus nos leva para um ato de livramento, glória a Deus, tão grande, para a gente entender que Ele é suficiente nas nossas vidas. Glória a Deus. Que vai ter dia que a gente vai procurar pai e não vai ter, que a gente vai procurar mãe e a gente não vai ter, que a gente vai procurar nos arredores e não vai ter. E o Senhor vai estar sempre dizendo, ei, olha eu aqui, por que é que tu procura tanto em outras pessoas o que tu só encontra em mim? Eu passei muitos anos, irmã Rosa, desse jeito. Me querem me agarrar de luz, e cada um, sabe, me ajuda, contava os problemas. Depois eu descobri que tinha pessoas que eu abri meu coração, Adriana, e na primeira oportunidade que teve, ao invés de orar por mim, comunicou aos outros o meu problema, e daqui a pouco o meu problema estava na Medina. Então Deus não é fofoqueiro, minhas amadas. Jesus não é fofoqueiro. Entra no teu quarto e fala, Senhor, eu já busquei na Maria, já contei pro jogo, mas eles não passaram de ouvintes do meu problema. Porque nenhum pode ouvir e resolver. Mas agora eu aprendi na tarde da bênção que eu devo trancar a porta do meu quarto e falar com quem pode ouvir e com quem pode resolver. Glória a Deus. É? Então nosso Deus, Ele é fiel. E aí eu pedi uma palavra para Deus, porque Deus, não basta a gente conhecer a palavra, bastante a palavra, um pouco da palavra, é necessário dar com a mensagem certa para o povo. E aí Deus me deu hoje, e deixa eu castigo até hoje, né? A gente passa a casar com Deus que só quem é profeta sabe disso, né? Enquanto está você pegar Deus não quer não. Lucas capítulo 17, do versículo 11 até o 19. Vamos abrir a palavra de Deus? Pode estar sentado, eu sempre falo para as pessoas que a gente pensa
mania de dizer, vamos colocar de pé e referência à palavra de Deus. A maior referência é a gente praticar a palavra de Deus. Não é ficar de pé. A gente pode ler deitado, a gente pode ler sentado, a gente pode ler. Dependendo da situação, se a gente até pôr na cabeça, a gente pode ler. Agora a gente não pode deixar de praticar, né? E o Senhor quer conversar conosco por meio dessa passagem bíblica aqui. Eu vou procurar ser resumida, porque a tia Wanda falou que tem cafezinho para nós. Glória a Deus. Lucas, capítulo 17, do 11 ao 19, fala sobre a cura de 10 leprosos. E eu falei, Deus, tem a ver, na data da vez, eu tenho que falar sobre lepra, vai voltar. A cura de 10 leprosos, vai dar nossa conta, né? Indo ele a Jerusalém, ou seja, Jesus, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando em certa aldeia, ele não deu nome dessa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus vendo-os, glória a Deus, Jesus vendo-os, glória a Deus, está dando comigo? Jesus vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram 10 que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Então lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Eu falei, Deus, por que essa mensagem sobre o pé do E aí alguém pode associar a lepra ao pecado, como realmente dentro da Bíblia, a lepra, ela tem uma tipologia, né, do pecado, mas o nosso caso nessa tarde não é sobre o pecado que Deus quer falar. Deus quer falar sobre o sentimento de gratidão. Sentimento de gratidão. Deus nos trouxe aqui. Deus, ele selecionou. Sabe? Poderia ser estar cheio de nós vamos, sabe, Maria? O Joaquim, a Beatriz, o ministro, até lá atrás. Mas o Senhor quis selecionar nós para ouvir essa mensagem da parte dele nessa tarde. Né? Eu sempre falo que Deus não trabalha com coincidência. Em tudo eu vejo que Deus coincidência, né? E aí nós vamos ver aqui que Jesus, ele estava indo, né, de Jerusalém, passou pelo meio de Samaria. Ele estava indo a Jerusalém e passou por Samaria pela Galileia. E entrou em certa aldeia, que a Bíblia não relata o nome dessa aldeia, mas eu creio que seja uma aldeia que seria separada própria para leprosos. Porque naquela época, os leprosos, eles não ficavam no meio da sociedade. Quando percebiam que tinha alguém com lepra, já ia para um determinado lugar isolado para poder não contaminar os outros. E aí trazendo para, eu deixei os amigos que fizeram, gente. Trazendo, sem querer entrar na área do pecado, mas já entrando, né? Quando se percebia que tinha lepra, separava. E ia para um determinado lugar, ficava isolado até que se sarasse. Né? Então o que a gente como cristão tem que fazer quando perceber que tem lepra no ambiente? Porque às vezes nós estamos num lugar assim, ó, na escola, no treino, em algum lugar, sabe? E a gente está de pecado, comendo sopa ali. O que a gente tem que fazer? Se evitar eles não, se afastar, porque o lugar do leproso era separado de quem estava limpo. Não no sentido de abandoná-lo, mas no sentido de não se contaminar com o pecado. Porque lá no Salmo 1 diz que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se aceita na roda dos escarnecedores. Tem gente que diz assim: eu não sei, tu não vê, eu daquele povo pecaminoso lá, porque lá no Salmo é a primeira vez que eu não vejo. Me aceitar na roda dos escarnecedores, irmão, aceitar é outra coisa. Mas, para poder escarnecer, mas para levar o amor de Deus, você pode sim. É você que vai fazer a diferença como luz no meio das trevas. Não tem como acender o candeeiro, como a Bíblia diz, e colocar lá em cima, sabe? Não vai clarear para ninguém. Onde não vai servir para ninguém. O candeeiro é colocado justamente no meio da casa naquela época, para poder clarear para todo mundo que estava ali. Né? E aí nós vemos aqui que Jesus, ele passa por essa aldeia, e de repente ele ouve um clamor de pessoas dizendo o seguinte: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós.
poder da cura. E Deus, como eu falei, eu vou repetir, Deus quer curar alguém aqui nessa tarde. Se for um reconhecimento tão grande, que até hoje eu nunca senti na minha vida, eu senti nesses 3 dias. E hoje ela me situa para a glória de Deus. Então Deus quer curar alguém, ser sinal de Deus por intermédio da minha vida. Né? Deus, Ele fez com que eu sentisse dor, que parece que era o meu coração que estava querendo explodir. Doía o peito, doía as costas, doía o lado direito todinho. Foi um terror. Eu Senhor, não tem doença nessas áreas, por que eu estou assim? Né? Então o Senhor está visitando, Ele visita o que Ele quiser nessa tarde. Ele pode visitar os órgãos respiratórios, Ele pode visitar o coração de alguém e curar, Ele pode curar os pulmões da bronquite, da rinite, tudo que é rinite. O Senhor pode todas as coisas. Glória a Deus. E aí nós vimos que Jesus ele é abordado por essas 10 leprosos. Mas vocês viram que Jesus não falou assim, vem aqui, que eu vou orar, ó Pai, cura, Senhor. Nem sempre Deus vai precisar que a gente ponha a mão sobre alguém para alguém receber a bênção da parte dele. O que o centurião falou? Sabe aquele centurião que estava na rua? Ele falou assim para o Senhor, Senhor, basta somente uma palavra. Ele não pediu, Senhor, eu só acredito se o Senhor usar Roseli. Porque tem pessoas que escolhem até quem quer, que vai orar por ela, para Deus expressar a bênção. E Deus expressa a bênção por onde a gente nem sequer imagina. Né? Porque a gente acha que é o fulano que é santo. É a fulana que é santo. Né? E aí nós vimos que Jesus ele não colocou as mãos em ninguém, ele dispensou somente uma palavra. Olha o que ele disse. E de que mostrar-lhes ao sacerdote. Eu vou fazer sua bênção completa aí. Por que Jesus falou, amados? Para poder esse homem ir até o sacerdote. Porque todo leproso naquela época, sabe? Antes deles, quando ele percebia que a cura estava chegando, ele não podia voltar para a sociedade, era Senhor, sem antes apresentar o sacerdote, porque o sacerdote, na época, examinava o leproso, para ver se estava apto para voltar para o meio da sociedade, se a lepra tinha sido sarada, curada, ou se ainda precisava continuar, sabe, em área de isolamento, quando sabe agora de novo, na sala de isolamento, né? E aí Jesus falou assim para eles, vai lá e se apresentar ao sacerdote. Por que Jesus falou isso? Porque ele estava imaginando, pensando no poder da cura na vida daqueles 10 leprosos. Então até que chegar lá, então, o sacerdote iria examinar, e Jesus, na sua ciência, ele já sabia que o sacerdote iria dar com a cara numas 10 pessoas limpas da lepra. Por isso que ele mandou, ele caminhou para o sacerdote. Tenho certeza que ele seria curado. Porque ele já havia expressado o poder da cura. E nessa tarde Deus está visitando pessoas, volta a dizer, para poder curar. Aí indo eles, tem algumas traduções por aí, eu acho que vocês já leram, que diz quando eles iam a caminho. Quando eles estavam no caminho, eles perceberam, olha o que ele diz. Indo eles, ficaram limpos. Então algumas traduções dizem que quando eles estavam indo a caminho, eles perceberam que estavam ficando limpos. O que a gente aprende com isso, amados? A gente aprende que nem sempre toda a cura, pode ver lá em Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala sobre os dons, ele fala, é o único que ele fala no plural. Dons de curar, dom de profecia, dom de interpretação de língua, tudo no singular. Mas quando chega na cura, ele diz dons de curar. Por que dons de curar? Porque os dons de curar, parecem maneiras de Deus curar. Tem pessoas que Deus vai curar instantaneamente aqui e agora. Tem pessoas que vão receber a palavra profética da cura e vai sair daqui e vai ser curado aonde? No caminho. Caminhando para a presença de Deus, vai receber a cura no caminho. Porque tem pessoas, Deus conversando comigo a respeito disso, tem pessoas que se Deus curar instantaneamente na hora que Ele quer, ele sai daqui de porta fora e tchau, tchau, piquitita, nunca mais volta para agradecer a Deus, como esses 9 leprosos aqui. Pronto, Deus, querido, nós recebemos a cura e Deus é grande na nossa vida. E aí ele vai embora, nunca mais volta para agradecer ao Senhor. Sabe? Então o Senhor está nos chamando a atenção nessa tarde. Se você for curar instantaneamente, glória a Deus por isso. Se Deus deixar para te curar a caminho, enquanto você está caminhando para a casa dele, glorifica a Deus por isso. Eu já orei por pessoas e ela saiu aparentemente do mesmo jeito que ela entrou, mas depois voltou e falou, e o próprio falou, irmã, você
conhecem, né? Então aí vocês não conhecem. Ela congregou comigo. Ela mudou para uma outra cidade, com a família dela, e ela entrou em contato 2 vezes para mim, comigo, e falou assim, irmã, eles chamam ele de pastora, né? Pastora Lu, eu preciso, urgente, que a senhora ora por mim. Porque eu tive sonhos que está acontecendo, eu está acontecendo esse sonho. Eu sonhei com estouro entrando dentro da minha casa e entrando dentro do meu quarto. Eu falei, isso é demônio. E nós vamos repetir o nome de Jesus. Ela falou, estou com síndrome do pânico, com depressão, com síndrome do pânico. Pastor, eu vou conversar com a senhora. Eu estou tão em pânico que quando não tem outro meio de sair, de outra pessoa da minha família sair na rua, eu sou obrigada a sair. O meu desespero é tão grande que eu já cheguei para xixi na roupa, fazer as necessidades na rua, as 2 necessidades na rua, no meio da rua. Olha como Satanás gosta de humilhar, irmãos, escravizar o povo de Deus. Mas aquilo me levantou uma ira santa, abençoada dentro de mim. Eu falei, amado, em nome de Jesus, assim, gente, eu sou doida desse jeito mesmo. Esse desgraçado vai sair do teu quarto, da tua casa, do meio da tua família. E fiz uma oração no meu WhatsApp. Deus, quando vai no WhatsApp? Cura, eu vou de novo nas redes sociais. Eu choro mesmo aqui. Continua que Deus responde. E aí, o que aconteceu? Quando passou 2 semanas, eu falei, meu Deus, eu preciso procurar a irmã Luana para saber como ela está. Irmãs, uma pessoa levou para ela, entrou em contato comigo de novo, como pastora, eu estou andando para tudo que é lugar. A paz tomou conta do meu lado. Tudo voltou ao normal como era antes. Então não é só inconsciente que tem esse poder, não. Eu quero profetizar em nome de Jesus nessa tarde, que cada uma de vocês saia daqui com essa autoridade da parte do Senhor, sabe? De colocar as mãos em pessoas, ser curadas, orar por pessoas. Gente, eu não orei por pessoas de outro estado, pelo WhatsApp, Deus deu cura. O meu Deus não é diferente do de vocês. Deus quer usar as mãozinhas de vocês, Deus quer usar a boca extraordinária que Deus deu para vocês, Deus quer usar essa autoridade que Ele dispensou para a igreja. É somente a igreja do Senhor que tem esse privilégio de fazer uso da autoridade de Deus para poder abençoar a vida de alguém. Né? E se a gente não se posicionar, como diz a Bíblia, Deus vai levantar as pedras para poder, toda a semana, uma que eu vou dizer bem doida. E quando o carnaval falou sobre a Apocalipse, sobre o arrebatamento, sobre a vida de Jesus, eu vi voar muito grande a respeito disso. Então, quando a igreja não se despertar para poder ser a boca de Deus na terra, Deus vai levantar essas pedras no meio do carnaval, no meio do São João, no meio da Cracolândia, para poder propagar a palavra dele. Porque a gente está preparado, irmãos. Nós estamos preparados para poder fazer uso dessa autoridade aonde a gente estiver. Ou em favor de alguém que nos procurar. E sabe que ele acarreta prova nas nossas vidas? Essa teimosia nossa. Deus ele vai conversar com alguém a respeito disso que eu não pensei sobre isso. Gente, eu passei muita prova na minha vida, porque Deus ia lá e ficava. E a gente tem que ter entendimento, discernimento, para poder, quando Deus fica você, vai, é bom. Fala. Ah, eu não sei se vai acreditar, se não vai acreditar. Mas não nossa conta. Gente, sabe o que Deus te mandou? Fala. Toque no ele. Sabe, passei muita prova de entregar mensagem da parte de Deus às pessoas. Sabe? Tirar um pouquinho para minha casa, quando você ouviu, tirou um pouco para minha casa. Eu entreguei a mensagem, eu percebi que a pessoa não recebia. A gente percebe, o seu traz, o sentimento que está na pessoa. Nos dá discernimento. Eu falei, o senhor viu? Ele não aceitou não, viu? Mas eu sei que o senhor falou. Então é o senhor e ele agora, ó. Estou livre disso. Sabe? Então você como profeta, profetiza do Senhor, faz a tua parte. Não importa quem acredita, quem não acredita, não acredita, problema seu. Vai se acertar com Deus. De vez em quando eu falo assim, ó, se você quiser receber a palavra, é séria. Se não gostou, passa lá no saque. O céu tem que ser de atendimento ao cliente aqui na terra, né? Então eu falo, passa lá no saque. É o centro de atendimento ao cliente aqui lá. Né? Não se acerta com Deus, mas a nossa parte a gente tem que fazer. E aí nós vimos aqui que eles ficaram limpos no caminho. Um deles veio e estava curado, eles estavam ligados, estava atento à situação. Deixa eu ver se quando eu chegar lá, até o sacerdote dá-se um negócio, ele estava o tempo todo na conexão, na criação. Então a gente não pode, o povo de Deus não pode ser desligado, gente. Tem que viver antenado com o céu. E aí, um deles veio e estava curado, voltou glorificando a Deus. E não promove, não é como a gente não. Sabe?
que vem até com vergonha de testemunhar, né? Com vergonha de testemunhar as grandezas que Deus fez na nossa vida. Eu já vi tanto crente tantas vezes que quando você chega no lugar de orar, você faz, não acredito que Deus já fez tudo isso na sua vida, porque você passou a vida inteira junto com ele, não pegou nenhum desses testemunhos. Eu tenho muito, gente, nessas tardadas que a gente vai, sabe, contando aquilo que Deus fez. Na próxima carta da bênção, eu creio que já vai ter gente contando o que aconteceu aqui hoje, porque não é eu mesmo que faz, é Deus, não somos nós somos apenas instrumentos, como você é também. E aí nós vimos aqui que ele veio, não foi ele, ó Senhor, obrigado, meu Pai, porque o Senhor não. A Bíblia diz que ele veio glorificando em alta voz, é gritando mesmo, sabe? Não é aquela cena do passado que vai até para dar glória a Deus, quem sabe às vezes eu vou para nosso estado. De tão cheio de pequena que eu era. Depois eu descobri que é melhor ser todo na presença de Deus. Esse é agrado muito mais. E aí eu vou gritando em alta voz. E caiu aos pés do Senhor. O que é cair aos pés? É cair adorando. Sabe? Não é só glorificar para os irmãos ver, contar e glorificar a Deus. Sabe o que Deus fez só na igreja? Não, é cair aos pés do Senhor adorando. Amados, quando Deus ressuscitou meu irmão ali no Albano, na rocha, que ele teve acidente, perdeu massa cerebral, massa do cérebro, ele perdeu bastante massa. E eu cheguei para Deus na beira, o médico deu 1 ano e 7 meses, irmãzinha, de coma para ele, porque tinha gente ali com o mesmo trauma que ele, que já estava há 1 ano e 6 meses em coma. No 9º dia, eu fiz uma oração sem pique de força, porque você imagina uma família passando por uma situação dessa. A cabeça do meu irmão desse tamanho, inchada, irreconhecível, ele perfurou o pulmão, quebrou 3 costelas, sabe? Quebrou a clavícula e chega no 9º dia. Deus encosta no leito da UTI comigo e fala assim para mim: vai me ouvir com meu filho? Porque antes dele dizer isso, eu fiz uma oração desse jeito. Eu falei: Senhor, se for para o meu irmão voltar, se for para o Senhor ressuscitar o meu irmão, trazer ele de volta com sequela, prepara ele embora, porque não vai ter proveito nenhum de sequela aqui. É melhor ele inteiro para testificar no altar. A gente tem que fazer uma oração das crianças, sabe? Com muita sabedoria que Deus responde, uma coisa assim maravilhosa. Fazer e crer que vai. E eu falei: se for para poder testificar, como o Senhor disse, que vai fazer dele um missionário, então ressuscita meu irmão, traz de volta. Para o Senhor isso não é nada. E quando eu falei assim, era 9h30 da noite, 9h30 da noite. Vocês já mudou os horários lá. E aí eu olhei para o relógio, acabou só uns 2 minutos para desencadecer, agora de visita. E aí eu fiz essa oração e Deus falou assim: eu aqui, ele no meio, na cama da UTI, ele mandou para mim, eu mandei, olha, desse jeito. Aí eu senti alguém aqui, mandou assim, volta para cá, eu não sei quem aqui. Eu senti alguém aqui do meu lado, falou assim no meu ouvido: vai até o ouvido do meu filho e diz para ele que eu desci na UTI para poder dar vitória para ele. E aí eu falei para ele: Deus está aqui. Quem chegou, né, irmão? Deus está aqui, quase que passou o xaropinho, sabe? Falei: Deus está aqui, amor. Eu falei: eu senti. Olha como eu estou toda arrepiada. Falei: pera só um pouquinho. Senhor, segura a equipe médica aí para eles não ver essa situação, porque eu não achava que sou doida. Achei no ouvido do meu irmão, falei: viu, filho? Deus está aqui. Ele falou que ele desceu hoje na UTI para poder te ressuscitar, para poder te dar vitória. Foi o primeiro sinal de vida que ele deu lá. Ele não tinha dado um sinal de vida. Ele se arrepiou todo inteiro, ele se arrepiou todo inteiro, ele começou a chorar e começou na presença de Deus. Ele sentiu o primeiro sinal de vida dele, Ângela. E aí eu saí lá tão cheia da presença de Deus, que eu arranquei a ventral lá na porta, saí porta fora, falei: toma minha mochila, você para mim, porque eu vou entrar no banheiro, vou dar lugar na terra, porque eu vou explodir. E se eu explodir aqui nos corredores, eu vou parar no manicômio, porque eu vou pensar que estou doida. Então eu vou entrar no banheiro, não lembrei que o banheiro estava contaminado, não lembrei de nada, caí com o rosto em terra, 2 pessoas aqui. Sabe? E com o no chão, em lágrimas, eu só sabia adorar ao meu Deus. E eu falei: Senhor, eu tenho certeza que amanhã, como eu voltar, meu irmão vai ter acordado do coma. Para resumir, no outro dia, eu fui levar minhas irmãs, mas eu não entrei na UTI. Eu fiquei no estacionamento, porque só podia entrar 2 pessoas. E quando elas entraram, eu falei: pode voltar, já com sorrisão, porque ele já está acordado. E elas voltaram chorando e rindo ao mesmo tempo. E falou: enquanto a gente trocava as camisolas, colocava os aventais para poder entrar. E a gente olhou lá no fundo, que era onde estava a cama dele. Ele já estava assim, sentado na cama, procurando se tinha alguém, porque as visitas haviam começado a entrar. E aí os médicos, né, que passam para poder dar notícia para a família, né, para poder
a notícia do dia falou, olha, ontem, depois da visita, ele acordou, ele estava todo perdido, porque ele não sabe onde é que ele está. Ele enfiou a mão, puxou o cano da boca, chamou todos os aparelhos. A gente ficou com medo porque ele estava respirando, tinha uma mangueira nos pulmões dele lá, dessa doçura, está dentro de um vidro debaixo da grama, porque quando estivesse soprando assim, ó, dentro do vidro, é porque permanecia perfurado os pulmões dele. E a gente saiu de lá só aquele vidro debaixo da cama. No outro dia, quando nós voltamos, ele já estava respirando sozinho, sem ajuda de aparelho. Ele estava fora do mundo. E para resumir, 15 dias foi a estadia dele no hospital. No 15º dia, ele recebeu a alta dele. E ele está hoje trabalhando para a glória de Deus, sem nenhuma sequela. O Senhor trouxe sem nenhuma sequela. Né? Então, esse é o nosso Deus, é o teu Deus que pode fazer milagres. Hebreus, na carta aos Hebreus, o autor diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. Quem mudou foi nós, mas o Senhor não mudou. E aí eu encerro aqui dizendo que esse leproso, Cúrio, dos 10, voltou, glorificou a Deus em voz alta, ele não tinha memória, sabe, de glorificar o nome do Senhor. Estava lá na terra, gente, outro dia, no dia 28 eu conto para vocês, eu estava lá na terra, tá? Eu não dava de jeito que eu tinha vergonha, até para batizar o Espírito Santo, eu vou contar esse episódio para vocês, sabe? Até para poder dizer que o batismo do Espírito Santo foi 7 sábados de vigília. Deus só deixou para batizar no último sábado, na última oração da noite. E eu passei 7 sábados, querendo ser batizado, mas dizendo assim para o Senhor: não me batiza com o olho da irmã Fulana, não. Não me batiza rodopiando com a irmã Beltrana, não me batiza. Deus é feio demais, eu não quero ser batizado daquele jeito. Senhor, tem que ser uma vida com vergonha. Deus é tão educado que ele não batizou rodopiando porque ele foi, sabia, da minha situação. Conhecia as minhas limitações. Ele bateu de outra forma, mas ele experimentou até o coração mudar. O certo sábado ele pediu, na oração da fé. Quando eu disse, Senhor, eu vi criança ser arrebatada dessa igreja, que caiu pelo chão, era hoje. Nas vigílias, e eu, mas é primeiro aqui, nem faz isso que pode vir, sabe? Eu vi o formalismo, sabe? Faz assim, Senhor, faz assim. Meu pai, faz assim. E Deus foi assistindo, deixa eu participar dessas vigílias, sabe? Foi no último, que eu já estava esmagada, de ver todo mundo receber, de ver todo mundo televisão, de ver nem lagartixa na parede, sabe? Todo mundo televisão do céu, todo mundo recebendo poder de Deus, que é poderosa lá, você achando. Quer ensinar Deus a trabalhar com ela e se batizava. Aí no último, eu estava chorando, isso foi não, sabe? Deus falou, Deus já estou bom, primeiro, para não se batizar, né? Aí eu falei, do rochadeiro, do guarda-fato, desceu, quietinho, chegou, só pôs a mão na minha cabeça e falou assim, só para tu saber o quanto eu te amo, recebe meu batismo. E aí, bate palma igual doida. As minhas mãos saíram daqui na hora de para você ir, sabe? De tanto que eu bati palma. Eu nem lembrei do que era vergonha na hora que eu fui revestida do poder de Deus. Então, se tem alguém aqui que precisa do batismo do Espírito Santo e ainda tem uma etiqueta igual a luz, se joga nessa vitória, sabe? Busca Deus porque tem pico de vergonha, tem medo de glorificar, que Deus vai batizar, Deus vai chegar você do Espírito Santo. E aí eu encerro aqui. Jesus perguntou, não foram 10 que foram menos? Onde estamos nós? Uma pergunta. E às vezes Jesus pode estar perguntando, tu não foi curado? Não foi, né? Não foi. Tu leva um monte de gente. Por que tu não mudou para me agradecer? Verdade? Por que tu recebeu calado? Porque quando a gente conta os testemunhos, acrescenta a melhor dele. Às vezes a melhor pessoa está lá embaixo, quando você conta o testemunho, ela fala, já quer o Espírito Santo. Se Deus fez família, ela não tem o meu, porque ela quer o mesmo Deus dela, eu vou buscar, porque eu tenho na minha também. E aí nós vamos ver aqui, não houve que voltasse para a glória a Deus senão esse estrangeiro, com a pergunta de Jesus. Então isso quer dizer que os 9 não eram estrangeiros. Os 9 eram conhecidíssimos de Jesus. Eram lá dos tempos por onde estava passando. Mas o estrangeiro, considerado estrangeiro, era de Samaria. Como Samaria é considerado pelos santos, pelos impuros,
Não vai dar para falar sobre a origem do samaritano, porque ele já é considerado puro. Agora tá, eu vou encerrar aqui. Mas o samaritano é considerado também como pelo judeu, irmão. Não é assim, pode ver? Às vezes a gente olha para o irmão lá da outra congregação, do outro ministério, e a gente julga sem noção do que ele. E às vezes ele está assim, ó, só os cordões de beijo da parte de Deus para a vida dele, porque ele está preocupado com essa santidade doida que a gente tem, sabe? Essa mania, a gente tem orgulho de ser santo. Não é assim? A gente tem orgulho até de ser humilde. Não é que pode, coisa dessa? Tem orgulho de ser humilde, irmão. Tem orgulho de ser santo, mano. Sabe? Eu sou separado. Eu não me desculpo, só falta dizer, eu não me desculpo com essa gentalha aí, né? Sabe? Então Deus quer tirar esse negócio de dentro de nós. Eu vou fechar aqui. Sabe? Todo mundo que consagrou a sua vida para Jesus, ele é separado. Eu me mas ele acabou. E eu depois ele vai rolar. Esse está funcionando não, a gente precisa trabalhar a aquisição. Então a gente vê aqui, a gente observa o resumo da ópera aqui, vamos dizer assim, o resumo de tudo. Deus quer gratidão da nossa parte. A gente está sendo tão abençoado por Deus, Ele está abençoando, mas Ele espera da gente, sabe? Glorificar Ele em alta voz, testificar as grandezas dele, para apresentar a fé dos outros. Mas a gente está tão empolgado com a bênção de Deus que a gente não quer contar com Ele. E a gente usa até a timidez para dizer que não deu para contar, mas tem vidas precisando ser edificadas através dos seus testemunhos. Tem vidas que precisam acreditar no poder de Deus da forma que não acredita. Porque o povo é fora, gente. Você já pensou só por aí com o ministério? Não é porque eles não têm a certeza que nós temos que Deus faz isso que a gente conta que Ele faz. Mas se a gente começar a contar os feitos de Deus nas nossas vidas para outras pessoas, as outras pessoas vão dizer, uau, eu vou na igreja também, porque sei lá, Deus é grande, eu também vou começar a buscar a Deus. Né? Então não fecha a tua boca, não. Seja grato a Deus, adore a Deus, sabe? Se lance nos pés do Senhor, porque além de você edificar a vida dos outros, você também vai ter muito mais crédito diante do Senhor. Eu estou dizendo, para a gente ter crédito diante do Senhor, é como o banco, você não chega no banco lá, imagina, você chegar lá no Itaú, cada um cartão você tem que pegar uma conta e passar para poder pegar dinheiro lá, você não tem não tem como. Não tem como de jeito nenhum. Primeiro a gente deposita, para depois a gente sacar. Então, crente, quer receber bênção do céu, deposita as suas lágrimas nos pés do Senhor, deposita a tua intercessão, o teu clamor, e aí na hora certa você sabe aquilo que você depositou, que é o resultado. Mas por que a Bíblia diz buscar o Senhor que você pode achar? É porque vai ter momentos na tua vida que você vai ter coisa para buscar. O processo vai ser tão grande que você vai se depender de você, você morre. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Eu passei por alguns processos na minha vida que eu não tinha força mais para nada em anjo. Mas Deus despertava alguém nas madrugadas e dizia, ora pela irmã Luciene. Então quando a gente está prostrado, o Senhor levanta os seus para poder clamar em nosso favor. Teve um dia, irmãos, que eu chorei até 3 da manhã. Mas chorei, sabe quando você chora tanto? E o outro dia eu encerrei as folhas de japonês, quase fechado, tanto chato que você chorou a noite inteira. E quando eu falei, Deus não tem mais negócio comigo, Deus não vai fazer mais nada na minha vida, eu não espero mais nada do Senhor. Chorei, cheguei no carro, estava olhando. Quando foi 7 da manhã, foi 8, não, foi 7. Eu acordei com os olhos desse tamanho, com o irmão obreiro ligando. Falou, pastor, você está bem? Eu falei, eu preciso de oração. Ele falou, nós estamos descendo do monte, agora 7 da manhã. Porque 5 horas da manhã o Senhor falou, levanta, convoca, glória a Deus. Isso é cuidado de Deus nas nossas vidas. Olha o zelo do nosso Deus, Rebeca, por nós.